Temos muitas fotografias para partilhar consigo, mas poderiam ser centenas as fotografias que ficaria tudo por contar acerca de uma vida cheia, a de Júlio Isidro. Olá, Júlio! Olá, Mas olha, bom dia. Júlio Isidro! Olha, tu tens as tuas fotografias todas ordenadas a ponto de, quando és convidado para uma situação destas, saberes logo quais é que vais mostrar? É a piada do dia. Está tudo desordenado. Completamente desordenado. Estão em caixotes as fotografias e quando me desafiaram eu disse assim, só por causa do gosto é que eu vou fazer isto. E então lá andei nos caixotes a procurar e também nos álbuns onde algumas devem ser estão... milhares. São milhares, só podem ser milhares, não é? Não tenho tempo. Aliás, só antes eu queria dizer que adoro estar neste programa por várias razões. Para já, é a primeira vez que vejo a Cristina ao vivo. Não é, acho que não é. Não é? Foi. Eu só... Então ela tinha para aí 5 anos. Não, ok. a propósito dos 50 anos de carreira não vieste cá. Vi. Não Estava de férias. Foi só contigo. Eu lembro-me bem. Ou então quem? Então tu tens uma memória de elefante, não é? E depois prosseguido, porque é um programa extraordinário. Um programa que fala de bacalhau. Logo a seguir fala das senhoras com falta de apetite sexual. E depois apareço eu todo Pois nu. é, nós estava não coisa fizemos essa extraordinária. ligação. Absolutamente extraordinário. Que és um sex symbol. Exatamente. Eu não sabia, mas passei a ser. É a primeira vez que apareço nu na televisão. É mesmo. Então Mas não será a última. Podemos... Essa é uma proposta já? Não, é um desafio. Pronto. Vamos lá, então, essa mesma fotografia. brilhante. Porque é a primeira fotografia em bebê, a célebre fotografia, porque todos os meninos tiravam esta fotografia, não é? Portanto, vê-se perfeitamente que sou eu. Nota-se. O ar inteligente, não é verdade? A farta cabeleira. E é a fotografia de ateliê de fotógrafo. É, exatamente. Como se usava na Puseram lá- altura. Eu tinha duas, que ainda tenho. Esta que está a preto e branco e uma outra que era colorida de propósito. Mas eu trouxe esta a preto e colorida branco. depois. Pois, era. Os fotógrafos, que era cores, então leva com um pincel em cima, aquilo era pintado. Mas pronto, esta fotografia eu tinha 6 meses, exatamente. Tu nasceste em Lisboa? Nasci em Lisboa. Nasci em casa, na Avenida João Crisóstomo, 69, primeiro esquerdo, uma casa às ordens. Em dezembro. Em dezembro, não, em janeiro. Em janeiro, mas és Sou Capricórnio. capricorniano, tal como tu. Exatamente. E 5 deu de trabalho a janeiro. nascer ou não se sabe nada dessas histórias? Não dei trabalho nenhum a nascer. Eu não queria incomodar. Entrei. Assim como entrei, assim saí. Foi uma coisa. Foi a hora do almoço. O meu pai até ia apanhar o autocarro e disse: olha, no final o menino está para nascer. Ele voltou para trás, foi só chegar a casa já. Nasceste em casa? Nasci em casa. Naquela altura com uma usava-se. parteira. Eu também nasci em casa com parteira. Exatamente. Vamos à próxima? São os meus pais. Parece São os meus um pais quadro. pouco Que tempo bonita. depois de terem casado. A minha mãe é lindíssima, como podem ver. E estava de casaco de peles, que é uma coisa engraçada, tirar uma fotografia de casaco de peles, devia estar frio no estúdio, e o meu pai tinha umas mãos lindas, e eu lembro perfeitamente as mãos dele. O que é que fazia a tua mãe e o que é que fazia o teu pai? Ora bem, A tua mãe era- o meu pai era formado em Filologia Clássica e é formado em Histórico-Filosóficas. E, portanto, nada melhor do que trabalhar numa companhia de seguros. Trabalhava numa companhia de seguros. E a mãe estava em casa? A minha mãe esteve em casa primeiro, mas depois, como era uma mulher de armas, resolveu tirar um curso de Radiologia. E foi radiologista durante imensos anos. Tirou radiografias a toda a gente, menos a mim. Que giro. Porque eu sou hipocondríaco, não gosto nada de saber o que é que se passa por dentro. Só por fora. Se por fora estiver Só por bem... fora. Se tiver Não, mas um bom vais, aspecto, mas vai vais ao estar bem. médico e vais fazer os teus exames de rotina, não é? Não. Não? Não. Estás a brincar? Para mim, um médico só um amigo. Olha, a tua mãe ainda é viva? Não. Porque eu lembro-me da senhora maravilhosa. Pois a minha com mãe muitos anos já de idade. foi a mais velha. Aliás, eu estou candidato também a ser o mais velho noutras atividades, mas a minha mãe foi a mais velha voluntária da Cruz Vermelha. Exatamente. Porque foi voluntária até aos 86 anos. Ia lá todos os dias, conversar com as pessoas, fardava-se e tudo. Foi fantástico. Vamos lá ver, porque a mãe aparece na próxima fotografia também. Foi. Com as irmãs. Esta Exatamente, com as minhas fotografia irmãs gêmeas. Portanto, Esta atrás fotografia é estou eu. maravilhosa. Eu tinha 4 anos, elas nasceram quando eu tinha 4 anos, elas nasceram em maio. A Dadinha e a Dadão, a Maria Eduarda e a Maria da Conceição. E eu distingo perfeitamente as duas. Vocês chamam A Dadinha e a Dadão. É. Que giro. E tu, qual era o teu pequeno nome? Tiveste algum? Não. Julinho. Júlio, mas nada, nem Julinho, nem coisa nenhuma. Nada, Júlio. Nem Juca, nem nada. Tínhamos um papagaio que se chamava Juca, mas não era eu. Mas eu acho que eu, Nisso Melhores, mais tarde, tratava-te por Julinho no arroz doce. Sim. Hã? Não, é sim. Mas a primeira pessoa a tratar por Julinho foi a Margarida Carpinteiro, o menino Julinho.
Na Passeio dos Quando eu Alegres. no Passeio dos Alegres criei aquela figura de uma senhora que estava sempre cheia de dores, Dona Dores A Eunice Munhoz fazia de porteira. Era porteira a porteira no do meu prédio. Arroz Doce, exatamente. Eu adorei esse programa, era à noite. Era um Opa, talk não show vi. bem giro. Chamava-se bem Arroz Doce, ainda por cima chamava-se Arroz Doce, com um cenário deslumbrante, aliás, como todos os programas dos Júlio. do Zé Costa Reis. Pois, com certeza. E este menino de 4 anos criou o quê na altura? Este menino de 4 anos, naquela altura, queria ser toureiro, queria ser funileiro, coisas engraçadas, tudo cursos superiores. Ainda bem que não quiseste ser outras coisas acabadas em eiro. Não. Mas Agora já se fala. Eu não quis agora responder. Exatamente, eu percebi. Porque já falámos de bacalhau e essas Já coisas todas, não vale a pena. Mas também falaram de alho francês e, portanto, ficamos por aí. E funileiro porquê? Porque eu vi os funileiros passarem lá à Exatamente. porta com aquela gaita, A gaita a tocarem, sim, não é exatamente. verdade? A tocarem Iam e depois pôr iam os lá pingos, dar iam pôr os pingos nos fundos dos tachos. Exatamente. Quando a vida era difícil, que não é o caso agora. Não, agora está agora tudo nem fácil. tachos há, como toda a gente sabe. Portanto, Não é iam desses. lá assim, quantos pingos é que é preciso? Depois as empregadas, no nosso caso, levavam os tachos lá abaixo, às vezes ficavam na tratava. E também podiam arranjar as varetas dos Também chapéus as de varetas de chuva, chapéu de chuva. E pela porta das traseiras vinha também a senhora que vendia fava rica, que também lá ia também a lavadeira de canessas com uma grande trouxa. Eram os pregões da manhã, essas não é? coisas, e nós tínhamos essas atividades Funileiro profissionais que eram muito engraçadas. Acho que ainda há um ou outro, mas é uma Sim, profissão mesmo destes, terminando em eira, há mesmo só um ou outro. pá, vamos à família. Estavas-me a Com quem provocar. foste meter? Eu adoro. A família. A família. Isto é, numa quintinha que nós tínhamos em Pinheiro de Louros. E onde passávamos perto. férias, que a minha avó adquiriu esta quinta, porque, como sofria de asma, convenceram-me daqui a 8 km de Lisboa ficava curada de asma. E Que o clima era ficou, diferente. Ficou. Não, deve ter sido por outra razão, mas ficou convencido. Portanto, a minha avó está ao lado do meu pai, a minha avó Chica, daí a minha filha Francisca ser Francisca. Ao meu lado ao lado dela está a irmã, que viveu sempre connosco, a nossa casa tinha 11 pessoas, a minha tia Babá, que se chamava-se Isaura, e eu em pequenino tinha a mania de batizar toda a gente com neologismos. E passei a chamar-lhe Babá. Como também havia outras pessoas, havia lá um senhor que era amigo do meu pai, que é o Sr. Manuel Pita, a que eu chamava Ai Ai. E ficou Ai Ai para sempre. Porque eu talvez não tivesse capacidade de articulação, coisa que viria a adquirir mais tarde, e então chamava-lhe Ai Ai. Neste caso estava também o tio Carlos, que era o caseiro, eu e as minhas irmãs. 11 pessoas dentro de uma casa é uma festa permanente. Era permanente. À mesa, sobretudo, nas À mesa, refeições. sobretudo, e às 8 horas, rigorosamente. Mas isso era às uma 8 horas e um regra, minuto, às 8 horas e um E minuto, esse o meu pai hábito já estava de mantém-se? trombas. Ah, era? O Júlio é rigoroso não nas horas. o horário de jantar, porque a minha mulher é produtora, eu também trabalho em televisão e tal, e portanto às vezes Não as se podem meninas esperam cumprir muito os horários tempo. dessa Não forma. cumprimos rigorosamente isso, mas há uma coisa que cumprimos, é que a refeição é sempre a 4. Ninguém come antes, a first come, first serve, ali abre o frigorífico, alguma coisa, não. Isso é Mas 11 à mesa, eu imagino as discussões, as conversas. Eram extraordinárias porque, por estímulo. exemplo, o meu pai era cultíssimo e eu estava à direita do meu pai. Portanto, estava à direita de Deus, não é verdade? E a minha mãe à esquerda dele. E, portanto, eu conversava imenso com o meu pai, levávamos livros para a mesa, que eu começava a ler em voz alta, depois a minha mãe zangava-se. Habitualmente zangava-se. Particularmente quando queríamos rir, eu levava livros do André Branco, que foi um grande humorista, e lia os textos de Arroz, penso que é exatamente, pois. E levava os livros do André Branco e lia as aventuras do Sherlock Holmes e da família Prachedes e não sei o quê. E o meu pai ria-se imenso e às 2x3 a minha mãe tinha que pôr ordem naquilo para nós comermos. Depois acabámos de comer, eu levantava-me, dava a volta à mesa, dava um beijinho a cada pessoa, e quando chegava ao pé da minha tia Babá, que sempre tratei por Babá, sem querer, pisava-a sempre. Dava um beijinho e pisava, não sei porquê, ou não era o meu pé que E era sem grande, querer. ela devia estar fora do sítio. E ela dizia sempre um palavrão, que era irra, que era uma expressão, Era uma expressão, queria dizer era. para a época que não tinha gostado de nada. Depois ia logo para a cama. Irra. Irra. Vamos a uma das paixões. Essa é muito conhecida. O aeromodelismo. Exatamente. Isso foi o primeiro avião que eu construí, que chamava-se Iglet. Estou eu no meio da rua, tenho 9 anos. A minha tia-avó é que me deu o dinheiro para o kit, 27 escudos e 50 centavos. Custou o kit, eu construí-o, depois levei-o para a rua, atirei-o, bateu numa árvore e partiu-se. E eu, como criança que era, comecei a chorar. E a minha avó, em vez de me comprar outro kit, disse assim, isto é possível arranjar? Eu assim, é.
comprando madeira, então toma lá dinheiro para comprar madeira. Portanto, eu comprei e reconstruí. E a partir daí aprendi uma coisa fundamental. Na nossa vida é preciso partir e reconstruir sempre. Já me aconteceu várias vezes, estou sempre a reconstruir. Exatamente. E foi nesta altura que ganhaste o gosto pelo aeromodelismo? Foi. Depois, mais tarde, quando entrei no Liceu Camões, um dia fui ao pátio, um sábado, depois da Mocidade Portuguesa, andava lá a marchar, todo contrariado, como todos os miúdos, não havia nenhumas razões ideológicas. Era obrigatório. Porque é que eu tinha que estar a marchar atrás dos outros vestido de piolho verde, que é como se chamava a rapaziada. Também andei. E também não gostava. E vejo uns bivac, com o benzovac na cabeça. E então olhei e vi lá uns rapazes a voarem com uns aviãozinhos. Perguntei logo o que é que era. Não, isto é uma atividade da Mocidade Portuguesa. Inscrevi-me. E, portanto, deixei de ir marchar e fui para a Mocidade Portuguesa fazer aviões. Portanto, devo dizer que, independentemente de outras questões ideológicas, a Mocidade Portuguesa tinha imensas atividades que toda a gente podia fazer, desde o hipismo à natação, ao aeromodelismo. Eu escolhi o aeromodelismo e também joguei handball e joguei hóquei patins, enfim. E até hoje o aeromodelismo está presente na tua vida? Sim, eu terminei na passada semana um torneio internacional que foi organizado por mim aqui em Santarém, que teve 250 concorrentes, que é organizado por mim, e tinha vindo dos campeonatos de Inglaterra, onde fiquei em segundo lugar, e depois houve um campeonato a seguir, Flying Aces, na semana seguinte, e eu levei a família, que é a melhor maneira, fazermos férias e depois, de vez em quando, o pai vai fazer de pateta a brincar com os aviões. As tuas filhas também gostam? Elas gostam assim, mas concorreram. E a Chica ficou em terceiro lugar, a Mariana ficou em sexto e eu fiquei em último. Tem muita graça. Sem graça. Fizeste de propósito. Não foi, tive todo o tempo a preparar os modelos delas e quando chegou a altura a preparar o meu que ele estava... Mas não fiz, mas fiquei muito satisfeito para ela receber uma medalha de bronze, não é? Próxima. Isto é a televisão. É a televisão, exatamente. Aliás, vemos ali Chega no com que meio... idade? A televisão chega com que Eu idade? entro na televisão no dia 16 de janeiro de 1960, quando me estreiei. Eras muito novo. Tinha 15 anos, 15 anos. estreiei-me com um blazer azul escuro com botões brancos, e é precisamente por isso que eu trago este hoje. Assim, que era emprestado por um primo meu, porque eu não tinha blazer naquela altura, e com os sapatos também eram emprestados por ele, mas com o problema é que eu calçava 41 e ele calçava 43. Mas ninguém notou na televisão. Isto é uma fotografia já um pouco mais tarde, pouco mais um ano ou dois, eu terei 15 ou 16 ou 17. Mas está ali a Maria João Metelo no meio. Está a Maria João Metelo, está o professor João Lobo Antunes, que está mesmo ao meu lado. Exatamente. Está o realizador Félix Ferreira, está a Ivete Centeno, está o António Atalaia, também apresentador, está a Irene, que era a anotadora, que era extraordinária, tinha um cabelo enorme, cheio de laca, e punha sempre aquele lencinho que ficava por cima da laca, o realizador Félix Ferreira e o produtor João Moreira de Almeida, que foi casado com a Maria Ema. Exatamente. Aliás, grande paixão, a Maria Ema era uma grande paixão para o João. Eu falei da Maria João Metelo porque todos nós que temos 50 anos, ou mais de 50 anos, nos lembramos dos programas do Dói Dói. Exatamente. Com a Maria João Metelo. Os programas do Dói Dói eram... O Dói Dói era um fantoche. O Dói Dói era um fantoche. Eram os Muppets da época. Exatamente. O Dói Dói tinha sido uma criação da Helena Postrelo e eu é que escrevia os sketches para o Dói Dói, depois para os sobrinhos do Dói Dói, que eram 4 cãezinhos rigorosamente iguais. Pareciam os metralhas, não era? Eram os metralhas. Que ainda por cima tinha uma coisa, não abriam a boca. Não. Mas mesmo assim as pessoas ficavam fascinadas a olhar para os bonecos. Eram maravilhosos. E eu escrevia para isso e depois metemos mais umas personagens que eu criei, que era a Dona Dadá e o Rato Renato, e então eu próprio fazia este fantoche lá atrás. A Maria João dialogava com os fantoches e eu estava lá atrás, por exemplo, com a Maria José Samorrice, com o... Nem me lembro mais quem. Uma série de gente. A Maria João falava. Eu sei, a Maria João era o nosso ídolo de crianças. Era uma querida, era giríssima. Com o Nunes Forte. O Nunes Forte também fazia. Sim, Nunes Forte. Então lá estávamos com os braços no ar. Mas é vozes estúpidas. Mas a televisão já se tinha entranhado. 2 anos depois, já sabia então, que... Eu comecei a trabalhar com 15 anos, não é? E depois ganhava um arrojão de postos, ganhava €1 por semana. €1 por semana, para a época, que repartia com os meus colegas, como eu fazia programas também de aeromodelismo e de outras construções, contratei 2 colegas meus para conseguirmos fazer tal como nos cozinhados, as várias fases. Portanto, aparecia no princípio, depois meio feito, depois quase feito, depois totalmente feito. E então eu repartia os meus 200 escudos para os meus companheiros. Esta é uma fase da televisão muito interessante, porque são os primeiros tempos, mas curiosamente, estou aqui a tentar puxar pela minha memória,
tu tens muitas pessoas que faziam o telejornal e que iam para os programas do entretenimento. Tu fizeste alguma vez telejornal? Não, é a única coisa que eu nunca fiz. Pois, naquela nunca fiz telejornal. Havia uma grande polivalência, portanto, tão depressa se apresentava o telejornal como um concurso. Exatamente, aliás, o Henrique Mendes, o Artur Agostinho, todos eles leram o telejornal. Fialho Gouveia, o Manuel Caetano, claro. Apresentavam depois variedades, exatamente. ou apresentavam, ou faziam reportagens. Nunca te vi Não. Fiz imensos noticiários, escrevi imensos noticiários durante montes de anos na rádio. Na rádio é que eu tenho, penso que mais de 100 mil horas. Mais de 100 mil horas. 100 mil horas. Olha, aqui em televisão também quantas é que tens? Amor, em televisão são para aí umas 60 mil. Pois, 70 mil, não sei. Aqui há tempos fizeram aí um balanço. Mas no caso da rádio era natural, porque eu fazia 6 horas de noticiários por dia, fazia mais 2 horas do CDC, que era o Clube das Donas de Casa, e à noite fazia um programa que era uma hora muito agradável. Fazias com Maria João Aguiar, não? Com Maria João Aguiar, com o Henrique Mendes e com a Ana Zanatti. Havia 2 pares. O par um pouco mais pesado, com mais experiência, e os caloiros, que eram eu e a Ana Zanatti. Beijinhos para a Maria João Aguiar, que é viva. Que é uma querida, eu entrevistei aqui há tempos. E beijinhos para a Maria João Metelo, também é viva, não é? Sim, não a vejo há imenso tempo, não vejo há anos. Mas gostava muito de lhe dar um beijinho pessoalmente. Convidar estas pessoas, sim. Próxima. Vamos a um jogo. Eu trouxe também isto. Me lembro disto. É o Mestre Durão. Exatamente. Comigo, a ensinar xadrez na televisão. Vocês imaginem agora ao nível da audiência o que seria durante 15 minutos 2 marmejos a ensinarem a jogar televisão, a jogarem xadrez na televisão. Absolutamente extraordinário. Eu tinha, portanto, dentro do programa juvenil, tinha 2 horas ou 2 horas e meia, tinha também uma rubrica de 15 minutos a ensinar a jogar xadrez, com o Mestre Durão, que continua a ser um dos maiores xadrezistas portugueses de todos os tempos, e continua a jogar xadrez. E então nós ensinávamos xadrez na televisão. Que era espantoso. Pois, aquilo tinha uns ímãs e íamos prendendo as peças ali. Extraordinário. Próxima fotografia. Ele está ali a tomar notas, que é aquilo que quer tomar notas. Não estou a tomar notas, não estou para Maria João Aguiar e Maria João Metelo, porque gostaria muito de as ter aqui também. Afinal... Exatamente. Isto também tem a ver com um programa de televisão, não tem? Não foi nenhuma brincadeira para um programa de televisão. Não é. Vou dizer, não, aliás, em termos de programa de rádio, na Febre de sábado de manhã, eu fiz várias em praças de touros, e na Praça de Touros de Vila Franca de Xira apareci vestido de trajo de luces. Aqui era a tourada anual da televisão, que era feita num restaurante chamado Gado Bravo, ali... Porto Alto, exatamente. Que tinha mesmo uma arena. E então convidavam as vedetas de televisão para irem torear nesses dias. Portanto, aquilo era uma tourada completa. E punham até nos quartos, quando nós nos íamos vestir, punham nos quartos umas garrafas de aguardente para levantar a moral, como vocês devem calcular. Como eu nunca vi na vida, ia mesmo a frio. E o meu fato era amarelo. Era amarelo. E eu penso que estava mais amarelo do que o próprio fato. Mas fui extraordinário, porque estive 90% atrás do burladeiro e 10% à frente do touro. Mesmo assim, já foi uma aventura extraordinária. E era um touro? Não, era um garraio. Era um garraio, mas mesmo assim... Assustavam? Assustavam de que maneira... Eu uma vez também fui... E havia também o pôr do sol, que era anterior a isto. Eu, na véspera, já tinha tido um problema. Porque fui ao pôr do sol no Campo Pequeno e quando estava toda a gente a comer o croquete e não sei o quê, largavam um garraio no meio das mesas. O garraio passou por mim, eu estava com o casaco fechado, meteu-me o corno aqui e levou-me um bocado do casaco. Na véspera. Se é o mesmo amanhã, já estamos os dois debaixo do olho, não vai ser grande coisa. Marcou-te. Ele marcou, mas eu acho que era uma garraia. Vamos à próxima. Eu estou aqui para animar as artes. Ora bem, isto é uma fotografia histórica. Aliás, eu disse à vossa produção que queria trazer fotografias que fossem históricas e que fossem inéditas, por atenção a vocês dois e a todos os vossos espectadores. Isto é o momento exato em que vai começar aquele que é o meu programa mais emblemático. Eu só digo que é mais emblemático, não é o meu programa. Mas pronto, é o mais emblemático. O Passeio dos Alegres, o primeiro de todos. Estou ali a olhar para o relógio. O cenário é uma coisa magnífica, como devem calcular. Que era uma cortina de plástico e um chapéu de sol. E está ali o meu querido amigo Zé Nuno Martins, que foi o realizador do primeiro Passeio dos Alegres. É o Zé Nuno Martins que me está a dar... E estamos a falar de um programa em direto de quantas horas? O programa começou com 4 horas em direto e terminou com 5 horas e meia em direto. Ao domingo? Ao domingo. Ao fim de 4 anos já tinha... Não, ao fim de 2 anos já tinha 5 horas e meia. E cheguei a fazer uns com... Cheguei a fazer das 2 às 8. Houve uns com 6 horas seguidas, que eu fazia sozinho. Incrível. Vamos à próxima.
Pois. Pois, Amélia Reclasse. eu trouxe esta porque acho muito bonita pelo seguinte. É a Dona Amélia Reclasse. Eu também trato por Dona Amélia Reclasse, como toda a gente do teatro, que me deu uma entrevista, e imaginem, num programa que estava cheio de miudagem, no Passeio dos Alegres, para aí penso que na terceira edição. Penso que no segundo esteve o grande realizador Artur Duarte. E no terceiro esteve a Dona Amélia Reclasse, que disse uma coisa muito engraçada. Sabe, eu não gosto nada de estar aqui porque não gosto nada de ser passada pela máquina. Mas pronto, mas a senhora deu-me uma entrevista magnífica e eu trouxe essa fotografia para vocês verem. O Júlio já falou com toda a gente. Possível. Sim, quase toda a gente possível. E tem na memória muitas das frases que essas mesmas pessoas disseram? Sim, uma ou outra. Algumas bem agradáveis, outras estranhas. Esta senhora foi uma grande atriz, mas acima de tudo foi uma grande empresária de teatro. Sim, uma grande empresária de teatro. Foi realmente uma pessoa... Ela e o marido, Rômulo Monteiro. Exatamente. Aliás, a companhia teatral chamava-se assim. No Nacional. Amália. Exatamente. Isto também tem uma história. Estão a ver a Amália mascarada. Pois. E a razão é muito simples. É porque a seguir ao 25 de Abril, a Amália foi saneada, como toda a gente sabe. Escusamos de estar a mascarar as coisas. Foi saneada, foi proibida... à boa maneira portuguesa, na base do silêncio, ninguém lhe disse, mas também ninguém a convidou nunca mais para rádio, para televisão. Houve até alguns senhores que na emissora nacional partiram os discos todos de fado, incluindo os da Amália. E a Amália, passados uns anos, continuava nesse limbo. E uma vez veio ter comigo o Mário Martins e diz-me assim, ó Júlio, nós temos um disco novo da Amália para lançar, com uma canção que é o Extraterrestre, escrita pelo Paião. Carlos Paião. E eu disse-lhe, mas porquê quer que ela vá ao programa? Sim, se ela pudesse ir. Não, para mim é uma honra. Mas a Amália foi cantar uma cantiga que nada tinha a ver com o seu repertório, que era uma brincadeira, e para se proteger foi mascarada. O que significa que é um ato de coragem da parte dela, mas é simultaneamente um bocadinho de vergonha de todos nós, que temos que pegar numa pessoa que é considerada uma das 5 maiores vozes de sempre da história, segundo os críticos franceses, ao lado da Callas. Sim, ela foi tida como a Callas do Fado. Ao lado da Piaf. Isso saiu e esta senhora apareceu mascarada numa brincadeira. É incrível. A partir daqui, eu dei depois um ramo de flores, como vocês veem, ela disse-me assim, Júlio, eu vou a todos os programas que o Júlio quiser, quando quiser. E foi a vários programas até à hora da morte. É tão vergonhoso que esta senhora só teve um espetáculo dela no Coliseu nos anos 80. Exatamente. Nos anos 80, quando a fama dela pelo mundo começou nos anos 50. Sim. Aliás, talvez as pessoas não saibam, mas o primeiro LP gravado nos Estados Unidos foi gravado pela Amália numa companhia americana um ano antes de gravar o Sinatra. É incrível. E as pessoas... Mas isto é terra de cegos. É incrível. Quem tem um olho é rei e também santos da casa não fazem milagres. Eu já disse aqui, há dias por acaso no YouTube pus lá o nome da Amália e fui encontrar documentos incríveis. 1955, em 55 eu tinha 1 ano, ela já estava a dar em francês, a falar francês como quem fala português, uma conversa à Juliette Récaud. Já estava a ter uma conversa com a Juliette Récaud em francês. Que aliás eu entrevistei já a Juliette Récaud 2 vezes e ela falou-me sempre da Amália. Não é? Para ela a Amália era o máximo. Próxima. Ora bem, quem vem aí agora? Isto era fundamental trazer claro. aqui. O meu querido amigo Hermano José. Porque ele começa ali no Passeio dos Alegres. Exatamente, ele começa com uma A história é muito simples. O Hermano vai ao meu programa fazer o Super Homem. Lembram-se dessa cantiga? Era a Maria Elisa, diretora de programas, a quem eu tenho que agradecer o desafio. Porque ela chamou-me ao gabinete e disse assim, Júlio, eu tenho aqui 4 horas às tardes de domingo para tu fazeres uma coisa. Tens alguma ideia? Eu precisava de trabalhar assim. Tenho uma ideia. Não tinha nada. Fui logo para casa e na quarta-feira seguinte cheguei lá com a ideia. E ela disse assim, olha, a ideia é muito gira, chama-se Passeio dos Alegres. Porquê? Porque havia o Passeio dos Tristes, as pessoas andavam aí a passear, a gastar gasolina, não sei o quê. Eu arranjo uma maneira das pessoas ficarem em casa e não fazerem o Passeio dos Tristes. E ficavam. E ela achou que isso valia a pena. E disse, então começa no outro domingo. Qual domingo? O outro já a seguir. E começou mesmo no outro domingo. E as pessoas começaram a ficar em casa? Começaram de tal maneira a ficar em casa que no final do Passeio dos Alegres, no último ao fim de 4 anos, eu dirigi ao Ministro da Indústria e Energia
uma conta. Fiz-lhe uma conta. Apresentei-lhe uma conta. Ou seja, foi tudo feito à mão, ainda em estúdio, é evidência. Olha, nós fizemos não sei quantos passeios dos Alegres. Temos de audiência 95% de share. Portanto, o país ficava parado. Ficavam 5% que iam fazer outra coisa qualquer. E nós demonstramos que as pessoas, se fizerem 30 km só, ou 60 km ao domingo a passear, gastam não sei quantos litros de gasolina, levam a família lá toda dentro, os miúdos vão mal dispostos, ainda levam umas chapadas a alguns, e depois vão comer uma sanduíche não sei onde, e chegam a casa todos muito mal dispostos. Olha bem, nós poupámos não sei quantos milhões de litros de gasolina. Ao valor de não sei quantos, o senhor está-me a dever não sei quantos milhões de contos. Ele respondeu-te. Nunca me respondeu. Mas pronto, olha, hoje em dia, na era da poupança, talvez valesse a pena fazer um programa suficientemente familiar, como aliás vocês têm feito, porque a minha família fica todos os domingos, quando vocês estão a apresentar a tua cara não é estranha, a família está toda sentada. Eu acho que esse foi o fenómeno, não foi, do programa? Sem dúvida nenhuma, o programa de família. Foi o retomar da família em frente à televisão. É, exatamente. Foi um retorno a um conceito. Não é um programa faturante, por exemplo, um Casa dos Segredos, ou se gosta ou não se gosta, portanto, um reality show é diferente. Aquele era um programa abrangente, não é? Exatamente. E nós éramos clientes. O Herman então começou... E, portanto, o Herman foi lá fazer o Super-Homem. E eu arranjei logo uma maneira dele com o chroma aqui, atirar-se do teto da televisão. Claro que atirava-se lá do telhado da televisão, mas caía em cima de um colchão, não é? Vestido de azul e tal. E, passado uns dias, o Herman veio ter comigo ao rádio e disse: olha, estive a falar com a Maria Elisa e eu manifestei o meu desejo de fazer uma rábula por semana no programa. O que é que tu achas? Ela disse, em função daquilo que tu achas, assim, olha, para mim é a maior honra, é o maior prazer, porque sou o teu fã número 1. Vamos começar ali mesmo, no bar do Rádio Clube Português, nasceu o Tony Silva, que ele trazia na cabeça, o Nelito e mais uma senhora que dizia poesia muito engraçada. E pronto, e a partir daí... E o convidei também para fazer de presidente do júri, que era uma tanga que eu inventei ali para as pessoas se apresentarem ao vivo. Aliás, devo dizer que nesse programa, por exemplo, que era a fazer de conta que era um concurso de talentos, estreou-se, por exemplo, o Nuno e o Henrique. Foram-se lá estrear. Eu sei, falámos disso há pouco tempo. E para além de outros, não é? Estrearam-se, eu ainda me lembro de uma vez, que não sei se foi na estreia, mas foi logo a seguir, em que iam vestidos de palhaços. Eu tenho fotografia. Olha, não trouxe essa, que é fantástica. Era emocionante. Chorei a vê-los. Exatamente. O Jesus Christ Superstar, que eles também faziam. Exatamente. Aliás, com a mãe os sempre dois, presente, com a Maria Manuela Paulino sempre presente. Manuela Paulino, que era minha colega na rádio também, na televisão. E na televisão. E ainda ambos me tratam por tio. E o Henrique dá-me sempre um beijinho quando me vê. E não são maravilhosos? Uma maravilha de talentosos. Gente. Maravilha de gente. António Variações. Talento. Exatamente. Isso é uma história extraordinária. Aqui já não é a estreia dele, que ele estreou-se com um fato bastante menos discreto do que este. Não era um fato que tinha a ver com o comprimido? Era, exatamente. Ele levava umas calças aos quadrados pretos e amarelos. Sim. E depois uma blusa. A história foi muito simples. Este senhor cortou-me o cabelo. Porque ele era baeta. Estava na Isabel Queiroz do Val, porque tinha contrato com a televisão, e disse assim, agora quem tem contrato com a televisão pode ir lá e cortar o cabelo. Eu fui lá cortar o cabelo, e começou-me a cortar o cabelo. Um rapaz estava ali com um ar algo estranho, da maneira como vestia e tal, mas enfim, eu é que sou um bocado conservador. Ele era muito à frente. Então, ele estava-me a cortar, e estava-me a cortar aqui à volta com uma lâmina de barba. Assim, daqui a bocadinho corta uma orelha. E depois disse-me ao ouvido, sabe uma coisa, Sr. Júlio, eu escrevo umas cantigas. Escreve. E também canta essas cantigas. Então, e tem as cantigas. Não, mas eu posso lhe arranjar uma cassete. Está bem, sim, senhor. Então, quando tiver a cassete, contacto na televisão. Passado 3 ou 4 dias, eu estou num restaurante também perto ali do Imavis, e de repente aparece-me o António Variações, vinha com uma manta alentejana e com um cajado, assim, bem-me agredir. Tirou do bolso e, olha, tenho aqui a cassete. Tinha acabado de gravar uma cassete com uma cantiga chamada Ao Comprimido. Está aqui o meu número de telefone, depois telefone-me se gostar. Eu fui para casa ouvir aquilo, achei aquilo genial, porque ele era diferente, sobretudo era diferente. E na reunião de quarta-feira do programa, como eu era o autor do próprio Passeio dos Alegres e digamos, dirigia a produção, disse, nós no próximo domingo temos aqui uma estreia de um tipo chamado António Variações. Ah, sim? Então, e quem é ele? Está ali à porta que eu trouxe para vocês o conhecerem. E ele entrou com uma roupa, trazia um chapéu amazantino. Meio toureiro, meio não sei. Bem, ficou toda a gente assim. O que vai ser daqui? Que é esta ave rara que apareceu aqui. Ouviram a cantiga
Ele foi cantar a cantiga ao programa e a cantiga chamava-se O Comprimido, mas ele levava os bolsos cheios de Smarties, que eram os comprimidos. E então, durante a cantiga, atirava aquilo ao povo, aquilo, era tudo rabo para o ar a apanhar os Smarties e não sei o quê. Foi o maior sucesso a partir daí. Foi a carreira que fez. Infelizmente curta, porque fez também o último programa comigo. O último da vida dele foi feito comigo também. Já estava doente? Muito doente, porque o programa era ao vivo, como vocês sabem, e há um domingo em que ele estava marcado para lá ir cantar e faltou. Ele está doente e tal, não sei o quê. Mas no domingo seguinte apareceu. E a roupa era muito engraçada, porque ia vestido com um pijama de flanela com ursinhos. Com ursinhos. E umas botas encarnadas e tal. Entrou, sentou-se ao meu lado assim, então tu faltaste na passada semana e tal. Faltei porque eu estava com uma gripe, mas isto já passou. E depois cantou 2 cantigas, cheio de energia, andava por cima das cadeiras e não sei o quê, e depois deu-se o desenlace, passado uns tempos. Vamos à próxima? Eu tento ser o mais resumido possível. Sónia Braga. Sónia Braga. A Gabriela. Exatamente, que está aqui ao colo do próprio. Vamos à próxima. É melhor não fazer mais comentários, exatamente. Aqui está o Sr. Schwarzenegger, que eu entrevistei 3 vezes. Esta foi a primeira vez. Ele é realmente grande ao vivo? Mesmo, não, ele não é muito mais alto que eu. É bastante mais largo que eu. Mas não é muito mais alto. Tem para aí mais uns 2 ou 3 centímetros. Mas realmente de largura é que tem mais uns 20, pelo menos. E foi muito simpático. E cada vez que nos encontrávamos, ele dizia uma coisa para mim que era fascinante. Pá, estás cada vez mais novo. Já não falo com ele há muito tempo. Não sei qual é a opinião dele agora. Mas o facto é que o nosso amigo Schwarzenegger era um tipo muito simpático. Depois entrevistei, isto foi em Madrid, e depois entrevistei 2 vezes em Londres. O próximo, penso que é o Richard Gere. Não? Não, isso é a Oprah. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. É o Oprah. A Oprah Winfrey, entrevistei-a em Dallas, no Texas, por ocasião do NATPE, do National Association Television Production Executives, e ela foi lá e eu tive a ocasião de a poder entrevistar, não só ela, mas outros também. E ela já tinha alguns anos de carreira. O talk show já estava no ar, ele fez 25 anos, isto tem para aí 20. O que é que achaste dela? Achei, naquela altura, super acessível. Não sei, isto, passados 20 anos depois, nunca se sabe, mas acho que deve ser, sobretudo parece. E a biografia dela não mostra tudo, mas enfim. Leste aquela que saiu, que não é muito abonatória. Pois. Não é muito abonatória. De qualquer das formas, ela foi muito simpática e ela tinha feito naquela altura uma coisa absolutamente estrondosa em televisão. Ela tem tendência para engordar, como toda a gente sabe, e no intervalo, naquele tempo que corresponde às férias, onde eles fazem os reruns, onde voltam a pôr os mesmos programas durante as férias, ela fez uma cura de emagrecimento. Estava bastante mais magra. E o primeiro programa que ela fez, depois de recomeçar a série, entrou no programa com um carrinho de mão cheio de carne aos bocados, dizendo assim, e gordura, isto foi o que eu perdi. Aquilo foi uma bomba, não é? Que ninguém estava à espera daquele Olha, tu estavas à espera, isto agora temos de ser mais rápidos, mas tu estavas à espera, porque é uma mulher poderosíssima, com sucesso em todo o mundo. Estavas à espera que, quando ela deixou o programa e depois investiu no seu próprio canal de televisão, as coisas não tivessem corrido tão bem? Pode perfeitamente acontecer. Acho que é perfeitamente natural. Que as pessoas estão habituadas a um formato, estão habituadas a um conceito, estão habituadas a uma pessoa. E ela surge com outra inovação, as pessoas têm saudades é do que não têm. E, portanto, passaram a não ter. Deve ser terrível. E aquilo, ela, felizmente, deve ter uns trocados que deve dar para pagar o 10º durante o tempo. Está a lutar. Está a lutar. E vai vencer. Exatamente, é tal coisa. Num país onde as pessoas sejam capazes de acreditar, se o Presidente Obama dá o exemplo, ela também vai fazer. Sim, é o tal levantar e... Exatamente. Dá sempre resultado. Yes, we can. Yes, we can. Amigos Disney. Pois, ora bem, estou aqui com 150 meninos. Foi no Clube Amigos Disney, um programa, para mim, absolutamente inesquecível, que eu apresentava com o Manuel Sousa Rama, e fizemos um concurso para levarmos 150 meninos ao Walt Disney World. Não é a Paris. Foi a Orlando, na Flórida. E então recebemos 1 milhão de postais. Naquela altura, 1 milhão de postais, que tínhamos uma piscina. A piscina ia crescendo cada vez mais e em cada programa havia uma assistente, ou fosse quem fosse, ou um artista, que se atirava lá para dentro e tirava um postal. Foram 150 meninos, a maior parte nunca tinha andado de avião, muitos deles nunca tinham andado de comboio para chegarem a Lisboa, muitos deles eram de uma
de uma pureza e de uma ingenuidade extraordinária. Não posso contar mais histórias, porque é evidente que vocês têm o vosso tempo limitado, mas digo-vos só isto. Quando lá chegámos, eu perguntei a todos se traziam dinheiro. E há um que vem ter comigo e diz, eu trago sim, senhor. Então quanto é que tu trazes? Trago 10 escudos. 8 dias no Walt Disney World com 10 escudos. Claro que ele teve tudo aquilo que os outros tinham que ter, porque não podia deixar de ser, não é? E nunca mais me esqueço de uma menina que andava sempre ao meu lado e que me dava a mão porque tinha um began especial para mim, talvez sentido de proteção porque ela era muito pequenina, que vivia em Casa Branca no Alentejo. Eu tenho algumas fotografias onde ela está e eu lembro-me bem dessa menina, que eu um dia fui comer lá a um sítio e fiz umas nódoas nas calças e ela disse, Júlio, estás com borras. Fiquei a saber que nódoas em alentejano são borras. E, portanto, foi uma festa extraordinária que eu fiz com um problema no meu calcanhar de Aquiles. E andei 8 dias a cochear para poder acompanhar estas 150 crianças. Qual foi o teu programa? Porque há pouco disseste que é muito marcante o Passeio dos Alegres, mas não era o teu programa. Qual foi o teu programa? A Outra Face da Lua. Digo logo assim. Muito bem. A Outra No Face Canal da Lua. 2? No Canal 2. Programa de conversa. Um programa de conversa com uma estrutura muito gira. O conceito do cenário era meu. A ideia, como se chamava Outra Face da Lua, cada programa começava com uma música relacionada com a Lua, desde o Moonlight Serenade ao Blue Moon, ou não sei o quê. O Balula Cid arranjava-me sempre uma música relacionada com a Lua, com convidados extraordinários, que normalmente não era com filmes de suporte, e apenas com algumas fotografias também. Próxima fotografia tem a ver com a tua filha mais velha, com a Inês. Exatamente, no dia em que a Inês foi batizada. Portanto, eu casei-me com 21 anos, eu tinha 22 ali. A Inês hoje tem 40, não é? Pois, tem 43 neste momento. O que é que faz a Inês? A Inês é designer de comunicação e faz, por exemplo, a ilustração da maior parte dos meus livros. E ela gostava de dizer que era filha do Júlio Zida? Não, ela assina Inês do Carmo. Que giro. Não, ela assina Inês do Carmo. Porque é o eterno problema de ser filho de... Não é? Nunca quis. De tal maneira que quando foi para a ilustração do meu primeiro livro, eu disse ao editor, então e quem é que vai ilustrar? Assim, eu gostava que fosse a minha filha. Ele olhou assim para mim e disse, lá está a Cunha. Pois. E eu disse, olha, eu vou-te mandar uma tal Inês do Carmo ter contigo com uma amostra daquilo que ela faz e depois tu escolhes. Claro que ele escolhe. Olha, tu no dia do casamento, do segundo casamento... Pois, vai fazer 15 anos. Portanto, 15 anos mesmo de casados com a Sandra, que está ali a acompanhar, que me acompanha todos os dias, a todo lado. E pronto, foi no dia 24 de abril de 1998. Vai fazer 15 anos. E deste casamento nasceram mais 2 meninas. Mais 2 meninas que estão aqui, exatamente. Estão aqui, agora já estão um bocadinho mais crescidas, mas esta foi uma fotografia bem gira que nós fizemos. E, portanto, está ali a Chica. És o único homem, realmente. Sou porque tenho 2 irmãs. As minhas irmãs só têm filhas. Engraçado. E, portanto, só agora é que estão a surgir uns rapazes. Não me digas que é uma cadela também. Não, por acaso não. É um cão. Aquilo nem é nosso, é no dia da adoção dos animais. Já sei. Nós vamos sempre lá ao Parque Marcial Carmona, lá tivemos também, no dia da adoção dos animais. Está tudo? Tá. Contigo nunca está tudo, fica tudo por dizer, não é? Porque tu és tão admirável e é sempre tão bom conversar contigo. Passaram 40 minutos, nós conversámos 40 minutos. Eu estive 40 minutos na conversa. E não demos por nada, quase. Portanto, ficaríamos aqui a manhã inteira. Bem, amanhã telefonas-me a dizer se o rating fez assim... Não, tu sabes bem que não, porque para se falar da história da televisão em Portugal, já te disse isto tantas vezes, tem-se sempre que falar do teu exemplo admirável. E mais... Continuas, não percam, se puderem ver o inesquecível na RTP Memória. Eu vejo muitas vezes, portanto, de vez em quando lá apareço umas imagens de arquivo. Vais aparecer outra vez. Eu sou peça de museu. Mas é tão bom ver aquelas coisas, não é? Eu acho maravilhoso, aquelas histórias todas. O próximo inesquecível vai ser feito com o Jorge Fernando e com a Margarida Carpinteiro. Ela não imagina o que é que ela vai ver dela própria. É maravilhoso. E o próprio Jorge Fernando também. Acaba por ser muito emocionante, não é? É um regresso ao passado. É um regresso ao passado. É muito engraçado porque as pessoas estão a conversar e às vezes dizem a mesma coisa, o que é prova de coerência, dizem a mesma coisa que disseram há 20 anos, o que é muito engraçado. Então, noutros casos, contradizem-se. Mas as contradições também fazem parte da vida, são fundamentais, até porque as pessoas também podem evoluir e ter opiniões diferentes. Não é isso que está em causa. E há também uma coisa muito bonita. São expressões que saem das pessoas, e eu digo esta porque ela disse publicamente, a Luz Norberto, que é uma magnífica atriz, que habitualmente está desempregada, que é uma coisa também estranhíssima. É Portugal. Enfim, ela estava a ver se ela própria